mas eu vou responder até porque eu acho que estão todas muito entremeadas, como sempre, né? Nesse nosso minhocário criativo, como vocês acabaram de trazer. Eu acho que vocês podem pensar num projeto para a REC que seja, REC Brasil, que seja minhocário criativo, que a gente vai botando minhoca na cabeça de todo mundo, especialmente da nossa. Não vou ficar só eu com minhocas. Preciso juntar as minhas minhocas com as suas, com as deles e tal. Vamos fazer uma diversidade de minhocas no nosso minhocário, aí a gente resolve todos os problemas. Bom, vamos lá. Economia criativa e economia solidária são realmente coisas muito diferentes, né? Embora, claro, tenha uma área de intersecção. Porque quando a gente fala de economia solidária, é uma vertente, na verdade, é uma forma de produção e distribuição, é uma lógica sobre um modelo, econômico, de produção, distribuição, venda, que se baseia em alguns princípios. Vocês falavam, enfim, quem trouxe a questão à baila da impossibilidade de não visar lucro. Mas tem uma repartição mais equânime, e muitas vezes ou seja, é toda uma lógica do que seria um fair trade, de um mercado responsável, de desenvolvimento das pessoas a partir do que é coletivo. A visão do coletivo não é um pressuposto da economia criativa. A economia criativa se baseia em inovação, né? Tudo que a gente estava falando aqui, inclusive no artesanato, a gente está falando de uma inovação, porque esse valor agregado. Então, assim, eu posso falar de coisas tradicionais mexendo com inovação, não tem problema nenhum, né? Mas o que eu estou falando de inovação é, se eu tenho, esse aqui não vai ser o caso, porque senão quem me deu me mata, mas se eu tenho todo mundo fazendo uma mesma caneca de um determinado jeito, e daí na hora de eu fazer minha caneca, eu falo, não, mas todo mundo está vendendo essa caneca, mas eu quero uma caneca que tenha a ver com a Serra da Capivara, a coisa é diferente. Eu estou inovando na forma como eu vou apresentar aquilo, porque eu vou fazer toda uma série de remissões aos valores da Serra da Capivara, o que isso traz, etc., porque a forma da asa é diferente. Então, assim, quando eu falo de inovação, não é necessariamente algo disruptivo, né, em inovação tecnológica, mas estou falando de algo diferencial, né? É algo, e daí vem o valor agregado também, né? Como é que eu trago algo que não é o mais do mesmo? A gente desenvolveu um projeto muito bacana a convite do Sebrae Minas, que foi no Vale do Jequitinhonha, que foi uma marca território afetiva. E aí a gente travou mais contato em profundidade com pessoas muito fascinantes, enfim, pelas quais a gente se encantou, mulheres muito batalhadoras dessa região que já foi conhecida como uma região das viúvas de maridos vivos, né, que muitas vezes saíam do Vale do Jequitinhonha, nessa região na qual a gente trabalhou, no Vale Mineiro, no Baiano, que vinham trabalhar em especial nos canaviais, em São Paulo, no Paraná, enfim, e que voltavam eventualmente para o teu território, para o Vale de Jequitinhonha, quando começava a chover, recebiam uma cartinha, iam, plantavam, rezavam que nascesse e voltavam. Então ficavam as mulheres, os idosos, as crianças, e as pessoas tradicionalmente faziam panelas, utilitários, enfim, porque era inclusive o que usavam, porque não tinham dinheiro para comprar outra coisa. Então era algo muito enfranhado no dia a dia das pessoas. Só que faziam tradicionalmente os mesmos tipos de panelas, os mesmos tipos de gamelas, os mesmos. Então você olhava uma outra, quem conhecia até sabia se era mais de um jeito de uma ou de outra. Mas para quem não olhava, para quem olhava, era uma panela, era uma gamela, era uma xícara, era, enfim. E aí, por conta de uma série de programas, pelo que elas nos contaram, inclusive, elas acabaram diferenciando muito do que seria o feitio a partir da realidade delas. Então, por exemplo, aqui eu não vou ter agora, mas eu vou caçar alguma aqui. Elas começaram a pensar, quando a gente é criança e está brincando, a gente brinca entre si, em roda, né? E são muitas crianças. Então, a Conceição, por exemplo, que é uma das grandes artesãs de lá, enfim, mestra, a meu ver, tem toda uma lógica de desenvolvimento de peças que mexe com mulheres, cada uma delas com um feitio diferente, com adereços diferentes, enfim, são mulheres diferentes, mas todas elas sempre juntas, porque isso remete sempre aos jogos de ciranda. Então tem uma que parece uma mandala, que em casa eu coloquei na parede, por exemplo, em que todas elas se encontram de um centro, como se fossem pétalas de uma flor, com vestidos, com tudo diferente, uma mais linda do que a outra, e formam essa grande flor humana, digamos, que são as mulheres da ciranda. Tem uma outra em que tem as mulheres ao redor de uma mesma base.
Então, assim, elas trouxeram tudo que elas sabiam de técnicas, que foram evoluindo, inclusive, em técnicas. É o branco em cima do branco, que faz um alto relevo branco, que depois a Kamikado se apaixonou por aquilo, falou, eu quero uma coleção, isso há alguns anos, e as deixou quase malucas pela escala que a coisa tomou. Enfim, foram evoluindo muito em termos de técnicas mais próprias, mas trazendo muito do que era a sua história, do que era o seu território, diferenciando a sua produção. Então, a gente sempre está falando de inovação como diferenciação, né, de produtos e serviços, portanto, saindo do mais do mesmo. Daí a nossa historinha aqui, história mesmo, né, cronológica, para mostrar por que isso é importante em um mundo em que as coisas estão cada vez mais parecidas. Então, quando a gente traz essa questão da inovação, a inovação não necessariamente se apresenta em economia solidária, né? São princípios diferentes. No meu entender, a economia solidária se baseia em uma série de princípios que se inserem dentro da economia. A economia criativa é o entendimento de um novo paradigma econômico, né? É diferente, não é um recorte, como, sei lá, economia ambiental, como economia circular se baseia em tais preceitos. E não digo isso em demérito ou para diminuir a economia solidária de forma alguma, mas são coisas diferentes, né? Que tem uma área de intersecção, mas são coisas diferentes. Aí, a Cláudia mencionava, né, justo, nossa, é summit para cá, é summit para lá e tal, mas muitas vezes não entendem que aquilo que está lá é economia criativa, exatamente por isso, né, porque economia criativa, por antonomasia, está trabalhando com inovação, está trabalhando com diferenciação. E para muitas pessoas, se está falando de inovação, está falando de startup, está falando de summit, etc. Mas são termos, muitas vezes, que caem no gosto da moda e tal, e que designam uma mesma coisa e que vão se embolando. Então, assim, eu entendo e eu compartilho dessa surpresa, entre aspas, né? Muitas vezes de falar das inovações, mas eu acho que mesmo caberia aqui a gente fazer uma conversa um dia só sobre o que é inovação, né? Desde as mais de processos, enfim, mais marginais, até as coisas que efetivamente alavancam outras possibilidades de, enfim, transformação humana. Então, você tem gradientes, e você tem formas de aplicação diferentes, e você tem outros jeitos de entender como essas inovações vão impactar ou não nas pessoas, né? E isso tudo é muito importante. Só seguindo a provocação da Cláudia, na linha dos summits, se a gente pegar, por exemplo, um fascínio, quase uma obsessão que em determinado momento tomou o nosso mundo da inovação, que é precisamos fazer unicórnios, precisamos ter unicórnios, são aquelas empresas que faturam 1 bilhão mais por ano. Quanto essas empresas unicórnio, de fato, contribuem para os desafios de desenvolvimento de um país como o nosso? É claro que é bacana ter unicórnio, mas se você pensar, por exemplo, eu nem vou falar agora porque o nome, porque de repente isso gera alguma encrenca, mas se a gente pensar em aplicativos de tecnologia que fazem transações de aluguel ou de venda imobiliária, quantas pessoas estão trabalhando naquela empresa, né? Ela é super intensiva em tecnologia, mas ela é pouco intensiva em termos de gente, né? A gente fala que é intensiva em capital, mas não em mão de obra ou em gente, em talentos humanos. Quanto ela distribui, de fato, pela economia? Quanto ela gera de multiplicador ao longo das cadeias? Então, é uma inovação, mas será que nessa inovação, nesse perfil de inovação, que a gente precisa colocar as fichas? Ou talvez até seja, mas de uma forma mais contida frente a outro perfil de inovação, no qual, enfim, eu priorizaria se eu tivesse sentada talvez nessa cadeira. Então, enfim, a gente está falando de inovação, né? E aí, por fim, a questão do artista. Ai, que provocação boa! Mas, enfim, eu não sei se é uma questão de virar... Eu sou alucinada por vira-latas, tá? Eu tenho que confessar que eu sou alucinada por vira-latas. Porque eu sou tão vira-lata, eu acho que todo mundo aqui é tão vira-lata. Eu acho o máximo ter ancestrais de tudo quanto é lugar, de estar aqui, de ser casada com um argentino, de não sei o que, não sei o que lá, e ter todo mundo misturado, porque é isso que faz a coisa ser bacana. Eu adoro, enfim. Então, eu tenho muito apreço pelos vira-latas. Vira-lata, para mim, assim, se existisse uma raça vira-lata, a raça vira-lata seria o meu desejo de consumo numa próxima vida em que eu nascesse como o que vier a nascer como um cachorro, ou um gato, enfim. Mas eu acho que tem uma outra questão, e é muito desconfortável, para mim, inclusive, que eu não diria uma prepotência, uma arrogância,
mas é talvez uma falta de entendimento, inclusive, de como a economia se dá por parte de muita gente que gosta de se apresentar como artista ou como produtor ou produtora cultural e que faz sinal da cruz quando ouve o termo economia e que não quer saber de vender a sua obra para o mercado, porque afinal de contas o mercado, óbvio, mercado, né? Viu, viu, viu. Só que essa mesma pessoa não tem nenhum problema, nenhum, enfim, constrangimento em eventualmente receber recursos de um edital público que, no final da história, é pago com recursos de todos nós, inclusive do cidadão que pega 3 horas de ônibus por dia, né? E que paga a sua arrecadação tributária, talvez não no imposto de renda, mas sim em tudo que consome de produtos e serviços. E aí eu paro para pensar até que ponto essa pessoa que fala tanto em nome do social, dos impactos e afins, porque, afinal de contas, eu lido com cultura, tem a percepção de que está sendo paga por uma pessoa que pega 3 horas de ônibus por dia, né? E que valor ela dá a isso? E como ela contribui para fazer essa vida da pessoa que pega 3 horas de ônibus por dia uma vida melhor por aquilo que ela produz? Porque se eu fosse uma artista, em qualquer área, eu ficaria muito, muito, muito chateada se a minha criação não circulasse, não entrasse no mercado, não chegasse às pessoas, não tivesse um eco, uma reverberação, um retorno de como aquilo está sendo entendido, para o meu crescimento, inclusive, né? Então, assim, recebi o meu dinheiro, produzi uma história e acabou, e aqui está resolvido, porque afinal de contas a minha função é criar. Isso me deixa muito agoniada, me deixa muito enraivecida, né? Porque eu acho que é uma falta de entendimento da posição da pessoa dentro desse ecossistema todo e de como muitas vezes por esse tipo de comportamento uma minoria acaba dando margem a que uma maioria seja mal compreendida, né? Então, enfim, eu acho que tem um pouco, talvez, né, pensando em facetas, dessa história de se entender como vira-lata, de se subtrair, né, de se desmerecer. Então, o que eu faço não é tão bom quanto, mas eu acho que também em uma outra vertente tem um grupinho que talvez seja um tanto prepotente e tem um grande conjunto de pessoas que talvez não estejam ainda refletindo a respeito por falta de repertório, por falta de acesso à informação, por falta de instigação, por falta de qualquer coisa. Mas eu acho que a gente tem todas esse conjunto de diversidades, né, de posicionamento, inclusive, e que felizmente cada vez mais vão sendo discutidos, debatidos, para as pessoas ou mudarem seu ponto de vista ou reforçarem que aquele é o ponto de vista mesmo, que é o que eu acho que os nossos debates sempre deveriam oferecer, né? Quer dizer, a gente ou ficar cada vez mais convicto das próprias decisões e pensamentos ou ser convidado a reformulá-los, enfim, que é muito do que vocês aqui na REC Brasil estão fazendo, e essa turma toda que está resilientemente há 2 horas ouvindo a gente falar sobre economia criativa, cultura, desenvolvimento, essas coisas fascinantes, às vezes apavorantes,